Bom dia a todos, mais uma semana na presença do Senhor. Vamos dar início ao nosso exercício devocional. Segunda-feira, 22 de junho de 2020, 81º dia da nossa quarentena espiritual, símbolos da fé reformada, confissão belga. Vamos dar início orando. Eliette nos dirige a Deus nessa oração inicial. Senhor, nós te agradecemos por iniciarmos mais uma semana na tua presença. Agradecemos porque o Senhor até aqui tem cuidado de nós, tem nos permitido, Pai, momentos de comunhão contigo, Deus. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã para que possamos sentir a tua presença em nós, ó Deus. Abençoa o teu servo que trará a tua palavra. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos dar continuidade, então, artigo 16 ou 16º, fala sobre a eleição eterna por Deus. Mais um pouquinho aí para ficar bem fixada na nossa mente, algo que os reformadores e nós reformados, crentes reformados, ou seja, crentes na palavra de Deus como regra de fé e prática, temos. A coisa mais importante, talvez para nós sabermos, é reconhecermos que somos eleitos e não nos elegemos. Tá? Nós é que fomos eleitos, votados por Deus. Tá? Não fomos nós que votamos no Senhor. Isso demonstra bastante humildade, consciência de uma mente purificada que compreende que só Jesus é que pode vivificar uma vida. Tá? Artigo 16º, eleição eterna por Deus, diz assim a confissão belga. Cremos que Deus, quando o pecado do primeiro homem lançou Adão e toda a sua descendência na perdição, mostrou-se como ele é, a saber, misericordioso e justo. Tá? Então, a confissão belga vai tratar de duas qualidades de Deus, a misericórdia e a justiça pós-queda. Então, nós estudamos no sábado sobre a queda do homem e vimos então que a raça estava toda corrompida, toda indo a caminho do inferno. Precisava da intervenção de Deus. E Deus, com a sua glória, interveio por meio de Jesus, mostrando então misericórdia e justiça, porém não a todos. E isso causa um problema na mente das pessoas, porque elas não são Deus, não conseguem discernir como Deus, de que possa haver injustiça, escolher alguns em detrimento de outros. A Bíblia diz que não. E nós vamos tentar mostrar com outros textos, não aqueles que nós já vimos em outras situações estudando a própria confissão belga, mas eu quis trazer versículos novos para nós vermos o quanto a Bíblia é recheada de textos que fala sobre a nossa eleição. Então, quando o pecado do primeiro homem lançou Adão e toda a sua descendência à perdição, que é o que está lá em Romanos 3,12, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então todos se extraviaram. Romanos 5 é o texto que nós lemos no sábado, fala bastante sobre a entrada do pecado por um só homem, e todos estão contaminados. Paulo aos Romanos no capítulo 3 já havia dito que toda a raça humana se extraviou, tá? E não há quem faça o bem, não há um sequer, mas Deus vai mostrar, ainda assim, por isso que não é injustiça, porque a justiça normal já teria sido feita, porque estamos condenados como raça por causa do pecado, da desobediência, e isso é justiça. Mas por amor e por misericórdia, ele acaba escolhendo alguns, elegendo, votando em alguns, para pertencer a um povo exclusivo que ele quer formar. Romanos 5,10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
muito mais agora, já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Mas é bonito que, olha, se alguém achar que há injustiça, hein? Injustiça seria se nós olhássemos por esse lado. Um bandido, um assassino, e vai alguém lá e salva ainda. Né? Era o que nós éramos, inimigos de Deus. E fomos reconciliados pelo meio do Filho. Então não houve injustiça salvar alguns e não outros. Há amor demais. Houve misericórdia demais de Deus para com alguns. E ponto final. Os demais continuam pagando pelo preço da queda do homem. Tá? É bonito isso, porque quando nós éramos inimigos, é que nós fomos reconciliados. Não quando alguém já era bom, não quando alguém tinha alguma coisa boa para mostrar para Deus, não. Cai por terra de novo a doutrina arminiana de salvação pelas obras, meritória. Foi quando nós éramos inimigos que ele nos chamou, nos elegeu. Tá? Continuando. Então vai mostrar a misericórdia e a justiça de Deus. Misericórdia, porque ele livra e salva da perdição quem ele, em seu eterno e imutável conselho, somente pela bondade elegeu em Jesus Cristo, nosso Senhor, sem levar em consideração obra alguma deles. Então vamos lá tratar de misericórdia. Te fala bastante na minha igreja, né? Misericórdia é completamente, a definição, melhor dizendo, é completamente o contrário da graça, né? Graça é graça, Deus dá. Misericórdia é o contrário, Deus não dá. Então, graça Deus dá, mas Ele dá o que nós não merecíamos. Misericórdia é exatamente o contrário. Deus não dá o que nós merecíamos. Então, misericordioso porque Ele livra, Ele não dá o que nós merecíamos, a perdição. Ele livra e salva da perdição, mas aqueles a quem Ele escolheu no seu eterno e imutável conselho. 1 Samuel 12, 22... Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. Então, um povo, ele tem um povo, ele tem que livrar esse povo da perdição. E o Salmo 65,4 diz: bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus atos. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Então, bem-aventurado, feliz é aquele a quem escolhes, a quem Deus escolhe, e aproximas, a quem Deus aproxima dele mesmo. Então, veja a eleição, a escolha. Mas foi pela bondade, diz o texto bíblico, Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. E em amor, pode continuar. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, né, e nos predestinou, ou seja, pré-ordenou para que nós o servíssemos nessa eleição. Tá bom? Continuando. Em Jesus Cristo, nosso Senhor, sem levar em consideração obra alguma deles. Nós já lemos isso no texto de Romanos 9, diz lá de Esaú e Jacó. Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. Pronto, eles não tinham feito nem bem nem mal. Mas o texto de Malaquias 1 e 2 tem essa citação lá no Antigo Testamento, que Paulo vai usar aos Romanos, no capítulo 9. Paulo está citando Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Deus quis fazer assim. Ah, mas foi injusto com Esaú? Não, Esaú pertence à raça humana que já estava caída, e merece a morte. Deus não foi misericordioso com ele, tá? Mas com o seu povo ele tem sido misericordioso. Preste atenção, você que é alvo da misericórdia de Deus, o tanto que Deus te considera importante, para você ficar muitas vezes choramingando, triste por aí, dizendo, Deus se esqueceu de mim. E justo, ele é justo porque ele estabelece a justiça, ele não é justo porque ele dá, lá em casa a gente era 3
éramos 3 filhos, né? E nunca tinha Coca-Cola, só aquele 1 litro de domingo, lembra? Quem é da minha época aí de 40 e poucos anos, né? Que a gente era criança, nunca tinha refrigerante em casa. Vez ou outra no domingo, o pai conseguia comprar um vasilhame lá de 1 litro de Coca-Cola que dava para todo mundo, não sei se lembra, dá até para repetir. E hoje 3 litros não dá para ninguém, né? E aí a gente ficava, eu, Ana Paula, Adriana, minhas irmãs lá, medindo um pouquinho a mais, pouquinho a menos, até ficar os copos equiparados. E se alguém passasse um pouquinho a mais, era aquele que alguém pegava primeiro, porque a gente achava que a justiça era colocar tudo igual. Isso seria justo. Bom, para Deus, o justo é fazer a justiça dele, o que ele quer, o que ele acha correto. E na justiça dele, nem sempre é igual dar para 2 a mesma coisa. Na justiça dele, para uns ele pode dar o que ele quer, para outros ele pode dar também o que ele quer, porque todos são criaturas. Todos foi ele quem fez. E ele ordena o que ele quer a cada um conforme o dono quer fazer. E não há injustiça nisso. Por isso, justo, porque ele ainda deixa as demais criaturas, as criaturas perdidas, na queda e perdição, em que eles mesmos se lançaram, porque, na verdade, o homem mesmo se lançou na perdição. Mas ele continua sendo justo, permitindo que esses vão para a perdição. E os predestina para isso ainda, é o que diz Romanos 9, 21 e 22. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Então, vasos de ira já preparados para a perdição. Foi isso que Deus fez. O oleiro que faz o vaso do jeito que ele quer. Vasos de ira, vasos de longanimidade, de misericórdia, da forma com que ele quer. E não pense que você é menos crente, não, viu? Se você achar assim, mas eu não consigo entender isso. Ótimo, não dá para entender mesmo. Se você entendesse, você já seria um Deus, né? Que bom que você não entende. Mas creia pela fé e ponto. Se é assim que está escrito, é assim que eu creio. Ah, mas eu não entendo. Ótimo, tem coisas que eu também não entendo. E creio pela fé que me foi dada, porque é a palavra de Deus. Essa é a justiça e essa é a misericórdia de Deus. Agiu com misericórdia, não punindo alguns. Agiu com justiça, punindo outros tantos. E assim, aprove a Deus determinar a sua eleição para o seu povo. Que Deus te abençoe, que você creia nisso, em nome de Jesus, tá bom? O hino 146, na terceira estrofe, diz: ainda que indigno foste escolhido. Por isso nós escolhemos esse cântico para essa manhã. Oh, quão preciosa é a promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois
jamais vaciles, porque eu te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te, Senhor, sempre te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Senhor nosso Deus, nós nos humilhamos na Tua presença no início desse dia, para que o Senhor nos dê a fé devida para nós crermos até naquilo que, diante da nossa queda, do pecado que habita em nós, da limitação, da corrupção do nosso ser, nós não venhamos a entender tão perfeitamente. Mas nos dá a fé necessária para crermos na salvação, na eleição, na misericórdia dos vasos de honra, mas na justiça do Senhor, deixando vasos de ira para revelar a sua glória e o seu poder, porque tudo existe para cooperar com o louvor da tua glória, Deus. Portanto, nós nos humilhamos nessa semana diante do Senhor, para que o teu agir realmente se faça presente nas nossas vidas e nós vivamos os teus planos. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Esquecendo da pergunta 16. Leia Romanos, 4 versículos só. Romanos 9, 14 a 18. Por que não podemos afirmar que Deus é injusto, elegendo alguns e deixando com que outros se percam? Está lá em Romanos 9, 14 a 18. Amém?